O então Foro de São Paulo, né, que não existia, hoje está se encontrando aqui em Brasília, né, nesse exato momento. Foro de São Paulo que inclusive cobrou, eu até trouxe aqui, né, cobrou aí $250 de cada partido que vai participar e $50 para cada participante do evento, tudo em prol da luta contra aí, o imperialismo estadunidense. Eu me recordo que o Foro de São Paulo, né, era uma conspiração da direita e sempre foi colocado como inexistente e hoje eles lutam para poder colocar como se ele fosse ineficaz. Mas há 33 anos atrás, há 33 anos, né, pleonasmo, há 33 anos, ali em 1990, né, fundado por Lula e Fidel Castro, você tem a maior organização que de fato conseguiu modificar quase um continente inteiro. Você tem a América Latina hoje praticamente, né, dominada pela esquerda, passando ali pela organização política, sendo presidência, Congresso, sendo ali a mídia, a cultura, o jornalismo, e eles sempre querem, né, se desvincular do Foro de São Paulo, mas eu quero deixar aqui alguns fatos de que de fato isso é verídico. E eu lembro que no segundo turno das eleições do ano passado, presidenciais, eu fiz um vídeo, né, mostrando a correlação entre as Farc e PT, e eu me recordo que o Globo, né, com toda a sua capacidade ali técnica, fez algumas considerações dizendo que isso era mentira. Mas, graças a Deus, né, temos aqui uma audiência pública para poder desmentir as mentiras que eles disseram a respeito disso. Se possível, por gentileza, eu quero que o pessoal da técnica coloque a imagem que foi enviada com relação a uma manchete que diz o seguinte: relações perigosas, as Farc, o PT e o governo Lula. Essa manchete, ela não foi feita pelo Bolsonaro, ela não foi feita por mim, mas sim pelo então Reinaldo de Azevedo, que não sei o porquê mudou, né, de lado, mas que fez uma matéria contando aí a respeito de documentos que atrelavam o PT às Farc, e é aqui que eu quero trazer aqui alguns argumentos. Primeiro, o padre Medina, que era ali um ex-guerrilheiro das Farc, a sua mulher foi contratada pelo governo Dilma, ali, ela chama Ângela Maria Slongo. Ela era funcionária do governo Lula, mais precisamente do Ministério da Pesca. E esse então Padre Medina, também conhecido como Camilo, ele era responsável e encarregado por trocar cocaína por armas e do recrutamento ali de simpatizantes. E em 17 de janeiro de 2007, há um e-mail desse padre, o Padre Medina, assim chamado, pelo Raul Reis, que então era o 02 das Farc, que dizia o seguinte: na segunda-feira, dia 15, a Mona, que era a mulher de Medina, começou em seu novo emprego e para garanti-la ou impedir que a direita em algum momento a hostilize, a colocaram na Secretaria da Pesca, trabalhando no que chamam aqui de cargo de confiança ligado à presidência da República. Tá? Isso aqui foi um e-mail enviado pelo 02 das Farc, tá? Que é uma organização narcotraficante, né? de narcotraficantes, que ali trocam, né, cocaínas ali por armas para poder apoiar a sua guerrilha, em um e-mail enviado ao Padre Medina, divulgando, né, orientando ali, dizendo que a sua mulher estava então na Secretaria de Pesca, que era um cargo de confiança ligado à presidência da República, até então ali, que era do PT. A próxima manchete, por gentileza, é da então Veja, que dizia o seguinte: tentáculos das Farc no Brasil. Dá só uma olhada na capa dessa revista. Mostra ali o então comandante ali das Farc, que mostrava que espiões da ABIN, eles gravaram... Não é esse não. É que tem uma capa escrito Veja, tentáculos das Farc no Brasil. Isso daí depois eu explico o que é. Mas enfim, enquanto tenta achar ali, o que aconteceu? A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ela se infiltrou em uma das reuniões que foram feitas aqui, inclusive em Brasília, e através de um documento de 25 de abril de 2002, número 0095-3100, em apenas uma folha dividida em 3 parágrafos, esse documento informa
que no dia 13 de abril de 2002, um grupo de esquerdistas solidários com as Farc promoveu uma reunião político-festiva numa chácara nos arredores de Brasília. Na reunião, presta atenção nisso aqui, o que aconteceu em 2002. 2002, né? Olha que coincidência. Na reunião, que teve a presença de cerca de 30 pessoas, durou mais de 6 horas e acabou com o animado forró, o Padre Oliveira Medina, que era então marido da Mona, que o 02 das Farc chama, que atua como uma espécie de embaixador das Farc no Brasil, fez um anúncio pecuniário. Disse aos presentes que sua organização guerrilheira estava fazendo uma doação de 5 milhões de dólares, para a campanha eleitoral de candidatos petistas de sua predileção. A notícia foi recebida com aplausos pela plateia. Disse aos presentes que sua organização estava fazendo uma doação de 5 milhões de dólares para a campanha eleitoral de candidatos petistas. Um agente da ABIN, infiltrado na reunião, ouviu tudo, fez um informe aos seus chefes, e assim chegou à ABIN a primeira notícia de que as relações entre militantes esquerdistas, alguns deles petistas, e as Farc podem ter ultrapassado a mera simpatia ideológica e chegado ao pantanoso terreno financeiro. Ou seja, o que nós temos aqui é um relatório, tá, de documentos considerados como secretos pela ABIN, mas que foram divulgados, pegados ali pela Veja. Essa foi a capa aí na época da revista Veja, mostrando a ação de 5 milhões de dólares para candidatos petistas na campanha de 2002. E como isso aconteceria? Era um acerto financeiro entre membros do PT e das Farc, durante uma reunião realizada no Pantanal Mato Grossense, e os encontros da cúpula seriam articulados com a ajuda de Maria das Graças da Silva, uma funcionária da Câmara dos Deputados em Brasília, que já militou no PCdoB e seria muito amiga da próxima do comandante Maurício, apontado como maior autoridade das Farc. Então isso daqui não são meras suposições, pelo contrário, isso aqui são documentos, né, que estão elencados pelo relatório da ABIN, lá de 2002, que mostram, né, que as Farc, de fato, aí, teriam intenções claras de financiar candidaturas de petistas. Inclusive no computador de Reis, que foi também ali feito pelo relatório da ABIN, mostrou que, informando que as Farc estavam recebendo armamento da Venezuela, e em julho do ano passado, até então, na data que foi feita essa apuração, a Colômbia encontrou lança-foguetes de fabricação sueca comprados pelo exército venezuelano em poder dos terroristas. A negociação foi feita por 2 generais próximos a Chaves, um deles acusado pelos Estados Unidos de envolvimento com o narcotráfico. Então, isso daqui é muito claro, é muito bom a gente relembrar esses fatos, porque a todo momento eles tentam desatrelar a ligação das Farc e organizações narcoterroristas com o PT. Inclusive tem uma entrevista onde o Alckmin, hoje, né, vice-presidente da República, diz que há uma ligação entre as Farc também contra o PT. E se vocês forem tentar achar essa entrevista aí na internet, vai ser com muita dificuldade, mas no TikTok tem, fica a dica. Coloca lá, Alckmin, as Farc, PT, você vai achar. É o primeiro vídeo que vai aparecer, né? Até então a gente tem a liberdade de achar esses vídeos aí na internet. E o outro print que eu mostrei, que tinha uma bandeirinha do Brasil, é de que vocês lembram que aqui no começo a gente mostrou uma frase do Ciro Gomes dizendo: eu não sei o que é as Farc, eu não participei da fundação, eu nem sei o que é. Só que quando você entra hoje, você pode fazer aí qualquer um entrar no site do Folha de São Paulo, quando você coloca quem somos e os integrantes, você tem lá na parte do Brasil, o primeiro partido é o Partido Democrático Trabalhista, que é o famoso, Carlos, PDT, que até então tem o vice-presidente Ciro Gomes, que até então tem um presidente quem? Carlos Lupe, que é o autor de quê? Do pedido que até então hoje está sendo julgado a inegibilidade do Bolsonaro. Ou seja, dizer que é somente uma reunião de velhotes e dinossauros para poder discutir debates ideológicos é uma mentira. Pelo contrário, são muito bem articulados, organizados, com o único intuito, que inclusive não saiu da minha boca, mas da boca da ex-terrorista Dilma e também do ex-presidiário Lula, onde ele diz bem claro que nós não vamos trazer aqui para o Brasil um socialismo à la cubana, ou à la venezuelana, ou à la Rússia, à la soviética. Nós vamos trazer aqui para o Brasil realmente socialismo que emplaque um socialismo onde a sociedade brasileira irá conseguir digerir aos poucos. Inclusive, ele disse que vai demorar 30, 40, 50 anos. E abre aspas, não vai acontecer tão imediatamente, fecha aspas. Ou seja, uma virtude que a esquerda tem, que poucos da direita possuem, é
paciência. Infelizmente, nós tivemos aí 4 anos, felizmente, tivemos 4 anos de governo Bolsonaro, e muitos queriam ver as coisas acontecendo de um dia para o outro, sendo que não compreende a profundidade de todo o aparelhamento que a esquerda fez. E olha só que irônico, o Lula talvez tenha mais paciência que você. O Lula lá atrás, em 1985, lá na Unicamp, disse essas palavras: não vai acontecer tão imediatamente. A gente precisa lutar por algo que realmente é sacrificante para todos nós, para uns mais do que os outros. Nós ainda temos pessoas presas injustamente, presas, colocados ao rótulos como terroristas, e os verdadeiros terroristas estão recebendo anistia. Inclusive o atual presidente da República recebe uma pessoa que pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele foi colocado por corrupção, lavagem de dinheiro e narcoterrorismo. E é recebido aqui com pompas. Nós temos aqui hoje, né, um venezuelano que pôde estar aqui no Brasil e que vive, sabe como de fato lá funciona a Venezuela. Aí eu te pergunto, olha que engraçado. Você tem o Rodrigo Gandra, que é ex-guerrilheiro das Farc, dizendo que as Farc participou inclusive de pronunciamentos no fundação das Farc. Participou de todos os fóruns de São Paulo. Você tem o Alckmin, vice-presidente, dizendo a respeito da ligação do PT e das Farc. Você tem o Hugo Chávez, dizendo que conheceu o Raul Reis, né, que é, até então, né, que ele morreu em 2008, o 02 das Farc, e disse que ele conheceu o líder das Farc num fórum de São Paulo. Você tem o Daniel Ortega, que hoje persegue padres cristãos ali na Nicarágua, e inclusive denunciado pela ONU por crimes contra a humanidade. E todos esses são amigos de quem? Amigos do Luiz Inácio Lula da Silva. E é impressionante como pessoas que militam, né, pela ditadura, passam com tanques de guerra em cima da população civil, é chegado aqui no Brasil como um herói, como uma pessoa de fato que merece aí condolências. E eu quero, por gentileza, tem um vídeo do Daniel Ortega, que eu enviei, foi enviado aí, do Daniel Ortega, onde ele fala a respeito também das Farc, onde ele presta condolências também às Farc. É esse, não é esse não. Abaixa mais um pouquinho. Não é esse. Então, o Anderson enviou agora, não foi culpa dele não, tá, gente? Fique tranquilo. Aí, tá lá no final agora, pode descer. Aí, que é esse aí. Onde no encontro do Foro de São Paulo, tranquilo, o Daniel Ortega, ele presta condolências até então às Farc. Enquanto eles vão colocando aqui, quero ir finalizando, né? Dizendo que realmente, como a deputada Bia Kiss disse aqui hoje no começo, que realmente está tudo ao inverso. Né? Quando você olha que até então foi impedido a entrada, né, do Nicolás Maduro aqui no Brasil pelo então presidente Bolsonaro, hoje nós temos um presidente que recebe com condolências Nicolás Maduro, que não, em nenhuma entrevista, em nenhum podcast, em nada, ele denuncia, rechaça a ditadura ali na Venezuela. Então, para onde que nós estamos caminhando é algo de fato muito perigoso. Quando eu disse nas eleições, e quando vários deputados também disseram que o Brasil poderia virar uma Venezuela, muitos atrelaram a questão econômica, muitos atrelaram a fome, porque ela é mais visível. Mas o primeiro passo de uma ditadura é o cerceamento de liberdade e o aparelhamento do judiciário. Então nós estamos vendo isso aqui hoje no nosso país. E não acreditem que a ditadura ela vai vir na sua totalidade de um dia para o outro. Pelo contrário, ela vai vir em fatias, aos poucos, sem que a gente perceba. Era inimaginável de você falar com uma pessoa há 10, 15 anos atrás, de que o Lula, que foi condenado em 3 instâncias, que ficou na cadeia por mais de 500 dias, iria retornar com o apoio, né, dos seus amigos do STF, e hoje estaria na maior cadeira de poder do nosso país.
Tudo isso de fato é revoltante, é indignante de fato, mas o que a gente precisa perceber de que é até bíblico, né, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os das luzes. Não há nenhum tipo de fórmula mágica para a gente poder mudar o Brasil de um dia para o outro. Não há uma maneira instantânea para poder mudar anos e anos e anos de estratégia da esquerda aqui para o nosso país. Tem algo que, por incrível que pareça, que eu admiro na esquerda, é de que podem se passar anos, podem se morrer pessoas podem ir presas, mas independente disso, eles têm persistência. Eles têm perseverança de, ainda morrendo, eles querem com que aquela ideia se perpetue. E muitos de nós, caindo em uma armadilha, inclusive da esquerda, de jogar um contra o outro, dizer que um não está fazendo nada, dizer que o outro não está tomando a posição correta, e que o fulano de tal tem a solução mirabolante para o nosso país, é de fato jogarmos um contra o outro. Saibam que, não é que a esquerda não briga, não é que a esquerda não tem divergências políticas, isso é óbvio que eles possuem, mas eles possuem unidade. E essa unidade que vai fazer com que a gente, de fato, consiga retomar os rumos do nosso país. Não terceirizem a responsabilidade para uma pessoa, para um político, por mais maravilhoso que esse político seja. Pode ter certeza que, independentemente de erros, falhas, que o presidente Bolsonaro possa ter tido, mas não há nem sequer uma pessoa de bom caráter que esteja contra ele. Pelo contrário, só tem de fato bandidos, terroristas, né, pessoas realmente que saquearam não somente cofre público, porque dinheiro a gente recupera, né? Agora, moral, destruição dos princípios e valores com crianças e adolescentes, isso realmente vão ser anos e décadas para a gente poder retomar. Hoje, né, os parceiros, não somente econômicos, mas de relações ideológicas que o nosso país tem se prestado a ter, por exemplo, com a Argentina, que tem aí uma inflação de 114%, taxa de juros a 97%, o Lula, que inclusive já encontrou com o presidente da Argentina 5 vezes, mais inclusive do que com seus próprios 25 ministros. Lula que já fez só nesses 6 meses mais viagens internacionais do que Lula, Temer, Dilma, Lula não, né? Bolsonaro, Dilma e Temer juntos. Argentina, né? Que o Lula agora está pedindo aí para o FMI perdoar a dívida dela, falou em moeda única, inclusive quer financiar gasoduto no país, né? Ou seja, enquanto os nossos hospitais estão faltando insumos, enquanto as nossas estradas estão caóticas, gerando mortes, enquanto nós temos aqui segurança pública, bandidos, né, ladrões, terroristas, aterrorizando a população, o nosso presidente agora está preocupado em financiar, com seu dinheiro, não é com o meu só não, com seu dinheiro, financiar países. Sobre Cuba, né, a democracia que tem um partido, que tem uma eleição de um vencedor só, na incrível democracia de Cuba, que tem uma dívida de 1,2 bilhão aí de reais, que inclusive deu como garantia aqui para o Brasil charutos cubanos. Você tem noção disso? Que caso o Brasil, né, caso Cuba não pagasse o Brasil, a garantia que a gente tinha era charutos cubanos. Né, realmente, realmente assim, rir para não chorar das relações que Lula faz. E ainda não se contentando, né, agora o Lula se encontrou semana passada ou retrasada com o ditador, né, Dias, cubano, lá em Paris, né, gastando aí em apenas 2 dias quase 800 mil reais do seu dinheiro. Sobre a Venezuela, que é a nossa maior devedora, 3,5 bilhões de reais que a Venezuela está devendo aí pro nosso país. E, inclusive, ele teve agora a pachorra de dizer que isso não passa de narrativas midiáticas, que, na verdade, nós estamos errados a respeito da Venezuela, que não é uma ditadura. E nos últimos 5 anos, nós recebemos 100 mil venezuelanos aqui no Brasil. Então, o Lula dizendo que o problema da Venezuela, dos venezuelanos, mentira. O problema, de fato, também aqui no Brasil, nós recebemos, né, com muito carinho, inclusive o presidente Bolsonaro recebeu com muito carinho diversos venezuelanos que fugiram da Venezuela, de tão bom que é, né, ali o país, e sob o comando de Nicolás Maduro. E a gente agora está enfrentando, né, um problema muito sério, porque ali no nosso país vizinho, né, vive uma miséria absurda, enquanto o Nicolás Maduro come nos restaurantes mais caros do mundo, que inclusive serve ali carne com ouro, né? Enfim, enquanto os Estados Unidos
oferece 15 milhões de dólares pela cabeça do Maduro, a gente recebe ele aqui com todas as condolências. E por fim, sobre a Nicarágua, que persegue padres, pastores, outros líderes religiosos, além de cristãos, jornalistas e demais opositores, que até então não teve nenhum tipo de condenação pelo Lula. Inclusive, o atual governo apresentou um texto à OEA pedindo a retirada de críticas à ditadura de Nicarágua. E a mesma Nicarágua que na época das eleições o TSE impediu determinou, na verdade, né, a remoção de postos que associam Lula a Nicarágua. E agora, abertamente, o Lula aí tem amizades com até então Daniel Ortega. Então, assim, isso aqui é um breve resumo, né, ironicamente, do dia de hoje, de que estão pedindo aí a inegibilidade do presidente Bolsonaro, que até então o único crime dele foi, de fato, ter amado demais esse país, ter combatido aí o crime organizado, e começou uma divisão, de fato, entre os bons e os ruins, entre a direita e a esquerda, entre o crime organizado e pessoas de bens, e dividiu o país entre antes e depois de Bolsonaro. Pode ter certeza que o Bolsonaro ele é um fator do que estava no coração de cada um de nós. Independentemente do que aconteça daqui para frente, saibam que tanto essa comissão, saiba que tantos deputados que aqui passaram, deputado Eduardo Bolsonaro, Sargento Gonçalves, Coronel Ulisses, jornalista Carlos, Paulo Figueiredo, Paulo Henrique, vários de vocês que estão aqui, pode ter certeza que o nosso sonho não é tornar aqui nossa América Latina comunista, socialista. Pelo contrário, a gente quer uma liberdade, e para isso pode ter certeza que vão ter sacrifícios, pode ter certeza que vão ter muitas retaliações, vão ter rótulos em cima da gente, como as pessoas estão presas ali, muitos deles injustamente, como rótulos de terroristas, mas eu tenho certeza, né, que hoje eles têm, né, o presente, mas amanhã a gente vai ter o futuro. Obrigado aí, pessoal. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.